Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar aí a respeito de máquinas térmicas, tá? E para a gente introduzir, né, eu coloquei aqui essa máquina térmica aí, né, ó, que nós chamamos aí de locomotiva a vapor, né? Ela tem, ela é uma máquina térmica, né? Ela transforma um tipo de energia em outro, né? Nós vamos ver aí os detalhes aí, tá? Mas primeiro, qual a finalidade de uma máquina, né? Quando nós falamos em máquina, né, as máquinas elas têm aí a característica de executar tarefas, né? Tá? Uh, e aí elas vão necessitar aí de um fluxo de energia, tá certo? E esse fluxo de energia vai ser aí convertido aí em alguma tarefa, né? Algum funcionamento aí de alguma coisa, tá certo? Pessoal, quando nós falamos assim em algumas máquinas, né, por exemplo, né, um aparelho de ar condicionado, né, quando nós falamos aí num carro, né, são máquinas térmicas, né, elas vão estar utilizando aí temperaturas, né, ó, tá certo? Então vamos dizer, né, ela para o carro funcionar, gente, ele faz o que nós chamamos aí de um ciclo, né? Tá? Então vamos dizer, você utiliza ele hoje, amanhã você utiliza novamente, tá? Então, para isso ser garantido, ele tem que funcionar em ciclos, tá certo? O ar-condicionado é a mesma coisa, né? Você vai utilizar ele hoje, você vai utilizar ele amanhã, né? Então, um ciclo ele se reinicia, né? Então, essas máquinas aí, né? Elas trabalham em ciclos, tá certo? Então aí tá aí a máquina térmica aqui, tá, gente? Nós temos aí a caldeira, né? Ó, tá? Nós temos aí aonde nós alimentamos, né? Nós colocamos aí, né? O combustível e isso daí vai ser alimentado aí, vai aquecer aí a água, né? Ó, e essa fumaça aqui, né, gente? Nada mais é do que o vapor de água, tá? Esse vapor de água a alta pressão é que vai fazer aí essa locomotiva aí realizar trabalho, né? Que no caso aí, qual é o trabalho, né? É conseguir transportar, né? Toneladas e toneladas aí, né? Ó, tá certo? Bom, vamos falar aí então a respeito das nossas máquinas térmicas aí, tá? Pessoal, máquinas térmicas nós temos aí, né? Ó, os motores e os trocadores de calor, tá? Os trocadores de calor são os refrigeradores, né? E as bombas de calor, tá? Uma máquina térmica, ela trabalha entre duas temperaturas, que é a fonte quente e a fonte fria, certo? Então ela vai retirar o calor da fonte quente, uma parte desse calor vai realizar trabalho e a outra parte vai descartar na fonte fria. Né? E aí esse processo se reinicia, né? O que vai dar aí para gente aí o que nós chamamos aí de ciclo, né? Agora tem máquinas térmicas, né? Que fazem o contrário, tal. Eles retiram calor da fonte fria, né? Realizando trabalho aí para a gente retirar calor da fonte fria, tá, gente? Tem que ser um trabalho forçado, né? E aí ele descarta na fonte quente, certo? Então depois vou dar mais detalhes aí para vocês aí a respeito disso, tá? Pessoal, aqui eu vou falar a respeito do motor térmico, tá? Então o motor térmico, ele é aquele que ele vai retirar o calor da fonte quente, certo? E vai descartar uma parte desse calor na fonte fria, tal, só que realizando um tipo de trabalho. Por exemplo, tá, gente, o nosso automóvel, né, o veículo, ele é dessa maneira. Você pega aí, por exemplo, né, ó, ele vai utilizar aí a combustão da gasolina, né? Então ele vai a gasolina, no caso, né, ó, a combustão dela vai ser aí a fonte quente. Ele vai realizar um certo trabalho e o restante ele vai descartar na fonte fria. E aí ele vai reiniciar esse ciclo aí várias vezes aí para dar esse processo, tá? Então, ou seja, tá, gente? É esse calor aí da fonte quente
ele vai ser igual ao trabalho que ele realizou mais o calor que ele descartou aí na fonte fria. Tá certo? Então, ó, tá aí uma fórmula, né, ó, de motor aí. Tá ok? O pessoal, rendimento, né? As máquinas térmicas antigamente elas tinham um rendimento bem baixo, tal. Mas o que é o rendimento, tá? É o quanto de calor ela vai conseguir aproveitar, tá? Então vamos dizer, o rendimento, gente, na realidade, vai ser aí, ó, a quantidade de trabalho que ela vai conseguir realizar dividido pela quantidade de calor que ela retirou da fonte quente, certo? Esse valor, tá, gente, ele vai dar aí pra gente, para vocês trabalharem aí em porcentagem, vocês podem multiplicar isso daqui 100%, tá? Ó. E daí você vai ter aí um resultado já em porcentagem. Então o rendimento desse motor é de 20%, de 30%, assim por diante. Tá ok? Rendimento, pessoal, também pode ser expresso pela potência útil, né? Ou seja, a potência que foi utilizada dividido pela potência total. Né? A potência fornecida e a potência que está utilizando. Aqui eu também posso fazer vezes 100% para ter um rendimento aí, né, em porcentagem aí. Tá ok? Pessoal, nós sabemos aí que o trabalho, se eu pegar aquela fórmula, né, ó, seria a quantidade, deixa eu pôr aqui, ó, o trabalho ele seria a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor que foi descartada lá na fonte fria, certo? Aqui, ó, tá? Então o trabalho é isso aqui, ó, quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Isso aqui vai dar 1. Tá? Então eu também poderia calcular isso daqui, ó, com a seguinte fórmula. Tá? Um exemplo aí de exercício, tá, gente? Ó, eu tenho aqui uma placa fotovoltaica, ela tem um rendimento de 20%, uma potência de 5 quilowatts, tá certo? E o fluxo de energia, devido à insolação, né, são 500 watts por metro quadrado. E aí quer saber aí, ó, qual a área dessa placa aí, tá? Pessoal, daquela fórmula ali de cima, né, ó, nós temos rendimento de 20%, então vai ficar, ó, 20%, potência que ela está utilizando, gente, está aqui, ó, 5 quilowatts, tá? Que são aí 5.000 watts, né? Então, qual a potência total que ela deveria captar aí, né? Certo? Nós fazemos aí uma regrinha, né? Então, a potência total que ela deveria captar, 25.000 watts. Tá certo? Pessoal, aqui eu não tenho 500 watts por metro quadrado, né? Então, qual a área que eu deveria ter? Ó? Você pode até fazer uma regrinha, né? Potência em watts, tá? E área em metros quadrados. Tá? Então, ó, se a insolação fornece 500 watts por metro quadrado, tá? Então 25.000 watts, né? Quantos metros quadrados seriam necessários? Tá? Então, ó, a área necessária aí vai ser uma área de 50 metros quadrados aí, ó, para fazer funcionar aí, né, ó, o nessa potência de 5 quilowatts. Tá ok? Pessoal, continuando aí.
Então, ó, segunda lei da termodinâmica, né? Ó, a energia térmica naturalmente flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso daqui, tá, gente? Nós já vimos, inclusive, na calorimetria, né? Ó, tá? O fluxo de calor, né? Ó, de maneira natural, é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? E aqui, gente, tem um conceito aí da segunda lei da termodinâmica. Ó. É impossível construir uma máquina térmica cíclica que transfira sem dispêndio de energia calor de um corpo mais frio para outro corpo mais quente. Tá? Então vamos dizer, gente, isso daí pode acontecer? Pode, é o que faz aí as geladeiras, tá? Só que não vai acontecer de uma maneira natural, tá? Vai acontecer, ó, com gasto de energia, né? Ó. Tá? Então nós temos aí um processo, né, uma máquina, um motor para conseguir fazer isso daí. É o que também faz um ar-condicionado, né? Então vamos dizer, nós temos aí um processo forçado, tá? De maneira natural e espontânea, é impossível fazer uma máquina térmica desse tipo aí, tá bom? Pessoal, transformações reversíveis, né? Nós chamamos aí de uma transformação reversível, tal, aquela que, vamos dizer, a gente pode representar aí de um modelo gráfico, tá? Então, por exemplo, vocês já viram o quê? Em uma máquina térmica, né, ó, você retira calor da fonte quente, né, realiza trabalho e descarta na fonte fria. Como é um ciclo, pessoal, a gente volta para o início, então nós falamos que a variação de energia interna é igual a zero, porque você volta ao estado inicial, tá certo? Então, ó, nós já vimos que a quantidade de calor, né, ela retirada, né, ela vai realizar um certo trabalho, né, e o restante ela vai descartar aí na fonte fria, né? Isso daí foi o que nós vimos aí quando a gente estava analisando ali os motores térmicos aí, tá certo? Pessoal, agora, quando nós falamos aqui um processo contrário, então você tem aqui um motor, ele vai retirar energia da fonte fria, realizando o trabalho e vai descartar aí na fonte quente, né? Então isso daqui, gente, é um esquema de uma bomba de calor, tá certo? Essa bomba de calor, tá, gente? Nós dizemos que ela tem uma eficiência, tá? O que seria essa eficiência, gente? A quantidade de calor que descarta na fonte quente, ó, dividido pelo trabalho que o motor realizou, tá? Então você vê que a fórmula é diferente da quando está retirando da fonte quente, né? Então a gente fala em rendimento, né? Eu falei para vocês aí de rendimento do motor, né? E aí eu coloquei para vocês que é o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte, que ele retira da fonte quente, né? Aqui, quando nós falamos nesse processo, que é um processo aí de uma bomba de calor, né? Tá? A eficiência seria dessa maneira. A gente fala rendimento, tá? E aqui, quando nós vamos falar o processo inverso, nós vamos falar a eficiência aí desse material aí. Tá ok? Pessoal, aqui nós chamamos aí o motor ideal, vamos dizer aí, né? O teorema de Carnot, tá? Então, ó, Carnot, pessoal, né? Ele falou que um motor trabalhando entre duas temperaturas, tá? Temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, para que ele tivesse um rendimento máximo possível, tá? Ele teria que realizar essas transformações aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Essa daqui, gente, ó, essa linha aqui é uma isotérmica, tá? Essa e essa daqui, ó. É uma isotérmica.
isotermas, né? Que a gente chama, né? Tá? São linhas que indicam que ao longo disso daqui, ó, nós temos aí a mesma temperatura. Essas outras duas linhas aqui um pouco mais inclinadas aqui, ó, essa AD e ABC, são linhas aí adiabáticas, tá? Ó. Então, o que nós falamos aí, né? Nesse ciclo aqui, gente, nós temos duas transformações isotérmicas, tá? Ó, que é a transformação AB. Transformação AB é uma transformação isotérmica e a transformação CD, tá, gente? Aqui na volta. E nós temos também, né, gente, duas transformações adiabáticas, né? Que é a transformação BC e a transformação DA, tá? Então, ó, esse daqui é o ciclo de Carnot, tá? A fórmula para a gente determinar ó, o rendimento de uma máquina de Carnot é assim: temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, tá? Dividido pela temperatura da fonte quente, ó. Então, ou seja, né, o rendimento, tá, gente, vai depender exclusivamente das temperaturas aí da fonte quente e da fonte fria, certo? Então nós podemos fazer assim, ó. Da mesma fórmula que eu tinha comentado com vocês, ó, posso deixar aí 1 menos TF sobre TQ, ó. Ok? A fórmula aí do rendimento de Carnot, tá? Gente, nenhuma máquina térmica ela pode passar o rendimento de Carnot, tá? Operando nas mesmas temperaturas, tá? Então essa máquina de Carnot, tá, gente, ela dá aí um rendimento máximo aí, tá certo? Então você tem qualquer motor que opere entre esses ciclos aí, não pode ter um rendimento maior do que esse, tá ok? Pessoal, continuando aqui, aí a gente já vai voltar aí numa ideia aí da segunda lei da termodinâmica, tá? Ó. É impossível construir um motor térmico cíclico com rendimento de 100%. Tá? Não dá, tá, gente? Não tem como fazer isso. O que seria um rendimento de 100%? Toda energia que retira da fonte quente realizar trabalho, tá? Então é impossível fazer isso, tá? O zero absoluto é inatingível, tá? Nós não conseguimos chegar aí ao zero absoluto, né? Nós já chegamos aí a valores bem próximos, né, em laboratório, mas nós não conseguimos chegar ao zero absoluto, tá? É impossível para qualquer procedimento levar a temperatura a T igual a zero em um número finito de operações, tá? Exatamente por causa disso, tá, gente? Para a gente ter um rendimento de 100%, né, a temperatura da fonte fria teria que ser, né, o zero absoluto, tá, vamos dizer. E aí, gente, aí o que acontece, né? Não dá, não. Como esse zero absoluto é inatingível, né? Na realidade, a máquina térmica deu aí esse enunciado, tal. Como é impossível fazer isso, né? Então, eles concluíram que o zero absoluto é inatingível aí, ó. Tá certo? Pessoal, depois eu vou dar uns exemplos aí de exercício, tá? Eu vou fazer uma parte teórica aí primeiro, depois a gente retorna. Pessoal, motores de combustão interna, né? Por que a gente fala combustão interna? Quando nós falamos aí do trem, que eu mostrei para vocês aí bem no início da aula, tá? Eles tinham uma combustão interna, só que eles tinham um local ali para abrir, para alimentar o motor, né? E aí, gente, a hora que eles abriam para alimentar, aquele calor escapava, né? Então vamos dizer, eles falaram assim, né? Para ter um rendimento melhor, eu tenho que ter uma combustão interna.
E aí que eles tiveram a ideia aí de montar os motores como nós temos aí hoje em dia, né? Então, ó, aqui nós vamos falar nós falamos, né, gente, que a potência de um motor, eu já comentei aí com vocês, né, ó, tá? Seria o trabalho, né, o trabalho útil, tá? Então vamos supor, tá, gente? Você vai pensar aí no motor de um carro, né, ó. Qual que é o trabalho útil, né? Fazer ele andar, né, transformar aquela energia térmica em energia mecânica, né, ó, tá certo? Dividido pelo tempo. Então nós já vimos, tá, gente, que diversas máquinas conseguem fazer um determinado serviço, tá? Só que tem algumas máquinas que fazem esse serviço num tempo menor. Então, ou seja, as máquinas que fazem o serviço em um tempo menor, tá, elas são mais potentes. Pense num carro acelerando de 0 a 100. Tem um carro mais potente que ele acelera de 0 a 100 em 3 segundos. Se você pegar um carro menos potente, ele vai conseguir chegar em 100 km por hora? Vai, né? Só que ele vai gastar um tempo a mais, né? Tá? Por quê? Porque ele não tem tanta potência, certo? Então a potência, gente, ela está relacionada com a rapidez de realizar uma certa tarefa, tá certo? Quando nós falamos aí em máquinas, o pessoal utiliza muito o HP, né? Ou o CV. Já viram isso? Tal. O HP, né, que nós chamamos aí de horsepower, né? Ele tem um valor aí de 746 watts cada cavalo, né? Cada horsepower 746 watts. E o cavalo vapor, né, o CV, né, 735 watts. Tá ok? Então vamos ver. Se você quiser fazer alguma transformação, tá, gente? Tiver um motor, alguma coisa, se quiser transformar para watts, que é o sistema internacional, só multiplicar a quantidade de cavalos por 735, a gente já chega aí nesse valor, tá certo? E por último aí, gente, vamos falar aí dos refrigeradores, tá? Os refrigeradores, nós temos aqui o compressor, tá, gente? Esse compressor aí, né, ele vai transformar. Ele tem duas funções aí na realidade, tá, gente? Ele aumenta a pressão, tá? Para a parte de trás, né? Para condensação. E ele diminui a pressão da parte inferior, né? Tá? Então vamos ver. Como é que seria o ciclo aí, tá, gente? O compressor ele vai realizar trabalho, tá? Ele vai condensar o vapor, ele vai jogar esse vapor aqui atrás. Normalmente essa grade aqui atrás de um refrigerador, tá, gente, é preta para facilitar essa dissipação aí de calor, tá? E aí o gás, ele resfriado, depois que ele percorre todo esse percurso aqui, né, ele diminui a temperatura e aí ele chega aqui, né? Aqui, gente, tem uma válvula de expansão. Essa válvula de expansão, tá, gente, ela é responsável por fazer esse líquido, tá, gente? Aqui nós temos aqui na fase líquida, tá? Ele vai fazer com que esse líquido, na válvula de expansão, transforme em vapor. O vapor, gente, nós já vimos aí, né, que quando ocorre uma expansão, há um resfriamento, né, tá certo? E aí que vai acontecer, né, ele vai esfriar, tá? Vai retirar o calor aí de dentro do refrigerador, tá? E vai ser puxado aqui pelo compressor e vai reiniciar esse ciclo aí novamente, tá? Então vamos dizer, essa máquina térmica aí, né, ela retira calor da fonte fria e solta na fonte quente, tá certo? Então isso daqui é uma máquina térmica aí no caso, né? Aliás, uma bomba de calor, né? Um refrigerador aí, tá ok? Pessoal, como eu falei para vocês, isso daqui tem uma eficiência, né? Eu já comentei aí com vocês da eficiência aí do refrigerador, tá? Nós vamos colocar aí ó, a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho, tá ok? Essa eficiência, tá, gente? Nós podemos determinar também com
a fórmula dessa maneira aqui, ó, tá? Lembrando, tá, gente, eficiência nós conseguimos ter aí mais do que 100%, tá? Você consegue ter uma eficiência aí de 200, 300, né, ó, 400, enfim, tá? Você consegue ter uma eficiência maior. Rendimento, quando eu estava falando dos motores, né, ó, nós não temos rendimento de 100%, tá? Ó, mas a eficiência nós conseguimos ter, tá ok? Bom, vamos ver aí alguns exercícios aí. Ah, sim, gente, ó, só antes de ir para os exercícios, aqui também tem a eficiência de Carnot, tá, gente? Que seria aí, vamos dizer, uma eficiência máxima aí, ó, que uma máquina pode atingir, tá? Então, ó, seria temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, certo? Essa daqui é a eficiência de Carnot, tá? Então, ó, se falarem para vocês no exercício, determine a eficiência do refrigerador, né? Ó, e dá para vocês aí valores da quantidade de calor e tudo, você pode utilizar essa fórmula. Se falar para vocês a eficiência máxima tal, aí vocês utilizam a fórmula de Carnot, ok? Pessoal, vamos voltar um pouco aqui. Vamos ver aí um exercício. Tinha dado aí um exemplo para vocês, vamos ver aí um outro exemplo aí, tá? Motor térmico, tá, gente? Ó, tem um motor térmico com gás monoatômico, ideal. Temperatura do ponto B vale 1200 Kelvin. E aí ele quer saber qual é o trabalho do ciclo. Gente, ó, é um gráfico PV. Então, em um gráfico PV, se você calcular aí vocês calcularem a área do ciclo, né, você vai ter aí o trabalho. Tá ok? Então, ó, eu vou calcular pela área, tá? Essa área aqui, gente, ó, vai ter 4 de base, né, e 4 de altura, tá ok? Então vai ficar aí 4 vezes 4, né, ó, vai dar 16, só que vai dar 16 ATM litro. Só que nós não podemos dar o trabalho, tá, gente, em ATM litro, tá? Um ATM vale 10 a quinta newtons por metro quadrado. O litro vale 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá certo? Então, ó, se eu somar aqui os expoentes, vai dar 10 ao quadrado. Tá ok? Então, ou seja, é só acrescentar o 10 ao quadrado aqui na sua resposta. Então, ó, 10 ao quadrado vale 100, 16 vezes 100, 1.600 joules aí, ó. Tá certo? O trabalho realizado pelo ciclo. Depois, gente, qual é a quantidade de calor recebida em um ciclo? Gente, aonde que eles estão recebendo calor aqui, ó? Aqui e aqui, certo? É onde a temperatura está aumentando aqui, né? Ó. Então, ó, ele está recebendo calor aqui no processo DA e está recebendo calor aqui no processo AB, tá certo? Pessoal, então, ó, eu vou determinar a energia interna nesses pontos aí, certo? Energia interna do D. Como é um gás monoatômico, eu vou utilizar 3 meios PV, tá? Então vai ficar, ó, 3 meios, pressão 4, volume 2, tá, ó. Então vai dar 12, né? ATM litro, né? Que seriam 1.200 joules, tá? Energia interna, vou colocar aqui, senão não vai dar espaço, tá, gente? Energia interna do ar. Fazer de uma maneira aí mais rápido aí, tá, gente? Ó, 3 meios, 8 vezes 2. Cancela, vai dar 24, transformando em joules, tá, gente? 2.400 joules, tá? Energia interna do B, 3 meios de PV, 8 vezes 6. Tá? 3 vezes 8, 24.
24 vezes 3, né, no caso aqui, vai dar 72, 7.200 joules aí, ó. Então eu tenho o valor da energia interna nesses pontos que me interessam, tá? Pessoal, vamos pensar aqui no dA primeiro, tá? O que seria aí variação da energia interna de D para A, né? É igual, vamos pensar aí na primeira lei, né? Ó, quantidade de calor menos o trabalho. Só que aqui, gente, de D para A, o volume permanece o mesmo, certo? Não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, o trabalho vale zero, tá certo? Então a variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor, que é o que eu estou querendo. Qual que vai ser a variação da quantidade de calor, gente? A energia interna do A, 2.400, menos a energia interna do D, que eu calculei aqui, 1.200, tá? Então, ó, a quantidade de calor absorvida de D para A, ó, vai ser 1.200 joules aí, né? Ó. Qual a quantidade de calor absorvida de A para B? Né? Vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Mesma fórmula de A para B agora, tá? Então seria a quantidade de calor de A para B menos o trabalho. Só que agora eu tenho trabalho, tá, gente? Então, ó, eu vou fazer, ó, o que é a variação de energia interna? Energia interna do B menos energia interna do A. Então vai ficar 7.200 menos 2.400, tá? O trabalho, pessoal, ó, seria a pressão vezes a variação de volume. Pressão vale 8, variação de volume vale 4, tá certo? Então vai ficar 8 vezes 4, vai dar 32. Só que daí eu tenho que transformar em joules, não é isso? Tá ok? Então o que vai dar isso daí, gente? Aqui eu vou ter uma quantidade de calor, né? Vou fazer a conta de menos, já vou somar com 3.200, né? Então eu vou ter uma quantidade de calor AB de 8.000 joules aí. Certo? Então, ou seja, a quantidade de calor total, gente, absorvida, ó, seria a soma dessas duas aqui, ó. Então a quantidade de calor total